Oi pessoal, eu sou a Júlia e esse é o Diogo. Nós somos do Instituto Brasileiro de Agroecologia. O Instituto Brasileiro de Agroecologia começa agora um canal no YouTube com o intuito de difundir, disseminar e estimular a temática da agroecologia com viés científico, sempre abordando bons exemplos de pesquisas e práticas que motivam a agroecologia em grande porte para o Brasil. E hoje a gente vai bater um papo com a professora Elke Cardoso, que é uma referência na área de microbiologia do solo. Ela atua há mais de 50 anos, então ela tem muitos conhecimentos para passar para a gente, que é uma área muito importante dentro da agroecologia. Então a gente espera que vocês gostem bastante. Confiram! Antes da professora Elke compartilhar seus conhecimentos conosco, como este é o nosso primeiro episódio, é fundamental pontuarmos o que é agroecologia, e ninguém melhor do que o consultor Antônio Teixeira, o diretor executivo do IBA, para fazer isso. A agroecologia nada mais é do que uma ciência que estuda os agroecossistemas, os sistemas agrícolas, procurando entender como que a natureza funciona e usar a tecnologia a favor da natureza. E o ponto central é voltar à vida do solo, ou seja, aumentar a atividade microbiana no solo. Agora sim, com essa explicação, já podemos entender melhor tudo que a professora Elke Cardoso, que é referência na agroecologia brasileira, tem para compartilhar conosco. Nos anos 60, quando eu comecei nessa área, praticamente ninguém trabalhava com microbiologia do solo. Tanto que nem existia essa disciplina na Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, onde eu estudei. Naquela época só se falava em fitopatologia, ou seja, doença de planta. Mas já naquela época chegou-se à conclusão que os micro-organismos, no modo geral, que existem em toda a região, são importantes e muito mais importantes ainda em conexão com a agricultura, onde muitos processos e fenômenos dependem dos micro-organismos. Esses, então, são quase que o coração de uma agricultura saudável, de uma manutenção de um solo saudável e de processos harmônicos, naturais, que a própria natureza produz. Infelizmente, durante o desenvolvimento da agricultura, ocorreu muita artificialidade. Começou-se a fazer monoculturas, começou-se a usar apenas materiais sintéticos como adubos e pesticidas, e tudo isso fez com que a produtividade agrícola era bastante baixa. Muitas vezes havia muitas doenças de plantas e outros problemas. Foi então que nos anos 60 aconteceu o que se chamou de primeira Revolução Verde. Nessa época, chegou-se à conclusão que deveria haver o uso de maior quantidade de nutrientes vegetais, ou seja, fertilizantes, e de proteção contra os problemas agrícolas. Realmente isso deu um grande aumento na produtividade e houve uma melhora da vida das pessoas naquela época. Porém, com o tempo, percebeu-se que isso também trazia problemas secundários. Ou seja, com o passar do tempo, os solos ficavam cada vez mais áridos e mais degradados. E um solo degradado precisa cada vez mais de adubos, de pesticidas. E, com o tempo, a produtividade decai, assim como toda a ecologia. Com isso, a Revolução Verde
que ocorreu naquele tempo começou muito bem, mas aos poucos foi resultando em alta produtividade, mas pouca permanência da agricultura no mesmo local, porque o solo perdia a sua fertilidade. Então começamos a trabalhar procurando utilizar mais os métodos da natureza. E vimos que a natureza produz muitos serviços ecossistêmicos, ou seja, todos os processos que são realizados junto com as plantas dependem fundamentalmente dos micro-organismos. E para os micro-organismos poderem viver bem e termos um solo saudável, é necessário que a gente tenha também uma condição de saúde no solo. Com o tempo, muitos pesquisadores chegaram à conclusão que se nós começarmos a utilizar métodos mais ecológicos, mais naturais, manter um solo mais saudável, nós teremos gratuitamente uma grande quantidade de serviços ecossistêmicos. Dentro dessa ideia, que atualmente está sendo chamada de segunda Revolução Verde, nós então tentamos fazer uma agricultura mais natural, mais próxima da natureza, porém nem por isso menos produtiva e menos funcional, mantendo a saúde dos solos. O milho, sendo um dos principais produtos agrícolas do Brasil, foi então utilizado nesse processo, nesse projeto da FAVESP, que é um projeto temático que eu coordeno, e nesse projeto a gente tenta então chegar a uma produtividade equivalente e a melhoramento de condições ecológicas durante o cultivo do milho. No próximo episódio do nosso canal, confira mais detalhes sobre esse projeto agroecológico para o cultivo do milho. Afinal, este é o propósito de nosso canal: conscientizar sobre o que é agroecologia por meio da apresentação de pesquisas, projetos e resultados práticos. Bom, pessoal, chegamos ao final desse primeiro vídeo do canal do IBA, o Instituto Brasileiro de Agroecologia. E acompanhe nosso desenvolvimento aqui, a série de vídeos que a gente vai lançar. A gente gravou vários vídeos hoje, vai ser um processo muito enriquecedor para todos que participarem. E acompanhe nossas redes sociais, observe o nosso trabalho no Instagram, no Facebook e confira o nosso site com todas as informações. Espero que você goste e convide os amigos a assistirem também, se você gostou. Muito obrigado.